Bom dia, boa tarde ou boa noite. Feliz sábado para você. Eu espero que você esteja bem. Eu não sei em qual momento você vai assistir esse vídeo, mas eu espero que você assista em paz e em tranquilidade para você entender a mensagem. Eu sempre digo que para a gente não perder tempo de algumas coisas, né? Porque existem coisas que são para a gente uma distração e existem coisas que são sérias. E principalmente quando a Bíblia está sendo aberta, é algo sério. Independente, né, do pregador que está pregando, se ele é um bom pregador, se ele não fala tão bem assim, mas o importante é a mensagem. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Quando um carteiro entrega uma carta para você na sua casa e você lê a carta ou já sabe o que se trata, você não corre atrás do carteiro e não vai bater nele. Eu espero, né? O carteiro ele só entrega a correspondência e a mensagem. E é nessa manhã que eu falo para você, eu só sou um mensageiro, um carteiro do Senhor. Assim como Deus também envia mensageiros para mim, Deus está enviando mensageiros para vocês, que é a palavra de Deus, que é a Bíblia. Pega a sua Bíblia, vamos lá em Mateus capítulo 25. Deus tem chamado ultimamente a minha atenção para esse texto, que é um texto de suprema importância para os nossos dias. Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25, versículo 31. O grande julgamento. Mateus capítulo 25, versículo 31. É muito importante que você acompanhe comigo. Se você não fez a sua oração da manhã, eu te convido a fazer uma pequena oração antes de ler a palavra de Deus. Vamos orar. Querido e bondoso Deus, obrigado porque estamos aqui em Tua companhia. Nos ajude a entender a mensagem de hoje. Em nome de Jesus, amém. Amém. Nesse mês, nessas semanas, uma palavra me chamou muita atenção. O que significa ser um representante de Cristo? Pensa aí para você. Se você fosse representante de alguma coisa, você tem que dar o seu melhor como representante, né? E se eu te falar para você que eu e você somos representantes de Cristo? E por que me chamou a atenção isso? Porque isso me angustiou o meu coração. Porque eu parei para pensar muitas coisas. Eu falei, cara, como assim? E me chamou muita atenção porque Deus, Jesus, é o nosso representante. Ele é o nosso advogado e ele é juiz. Então não tem como perder com Cristo, certo? Cristo é o nosso representante, então o nosso representante está 100% seguro, não tem erro. E agora, e eu e você que somos representante de Cristo nessa terra? É aí que eu comecei a pensar. Como eu, Ricardo, falho, né, pecador assim como você, comedor de arroz e feijão, sou um representante de Cristo. Como é que eu desenvolvo esse papel de representar Cristo na terra? Eu fiquei pensando, é muito difícil. É muito difícil porque temos falhas de caráter, temos temperamentos diferentes. Uns são mais explosivos, outros são mais calmos, uns são pessimistas, outros nem sabem o que dizer. E me chamou muita atenção essa parábola de Mateus, capítulo 25, versículo 31. Vamos lá? O grande julgamento. Quando vier o Filho do Homem na majestade de todos os anjos, quando vier o Filho do Homem na majestade e todos os anjos, e com ele então se assentará o trono da sua glória. Jesus
vai descer com todos os anjos. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 em diante. Anote aí na sua Bíblia e você vai ver a descrição que Paulo faz quando Jesus vier. Verso 32. E todas as nações, todas as nações serão reunidas em sua presença. E ele se separará um dos outros, como um pastor separa os cabritos e as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita e os cabritos à sua esquerda. Verso 34. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: Vinde, vinde benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Temos um reino. Temos moradas celestiais. Nossos nomes foram escritos no livro da vida. Eu e você aqui nessa terra, a gente tem um endereço. Eu moro aqui hoje. Hoje eu moro aqui na Irlanda, tal, na cidade de Knock. Você mora aí na sua cidade, bairro tal, endereço tal. Mas eu e você não pertencemos a esse mundo. Nós não pertencemos a esse país. Estamos aqui de passagem. Estamos sendo representante de Cristo aonde quer que a gente for. E isso me chamou muita atenção porque eu já falhei e eu falho como representante de Cristo. Quando eu falo de mau modos com alguém, quando eu não sou um representante de Cristo dentro da minha casa, com meu filho, com minha esposa, com meus amigos, eu falei, meu Deus, eu sei que eu não vou ser 100%, mas eu preciso ser um representante melhor de Cristo. Como você está sendo um representante de Cristo na terra, com suas roupas, com os seus recursos, com o seu trabalho, em tudo que Deus te deu. Tudo que me deu, Deus me deu. Como é que eu estou sendo representante de Cristo? Eu estou frisando bem essa palavra de representante para você fixar na sua mente. Como que estamos usando o nosso tempo como representante de Cristo? Porque chegará um dia, como eu li aqui, que Deus vai ter que separar aqui as ovelhas dos cabritos. Deus vai chamar aqueles, vinde bendito de meu Pai. Eu vou continuar o texto com você. Então dirá o rei e aos que estiverem à sua direita: Vinde benditos de meu Pai, entrar na posse do reino que está preparada desde a fundação do mundo. Porque, olha que isso daqui é tremendo. Abre bem os ouvidos que eu vou falar para você. Olha aqui o que Deus está falando para você, uma coisa simples que eu e você deixamos de fazer no dia a dia. Porque a gente pensa que ser um representante de Cristo é estar na igreja quarta, sábado e domingo. Não que isso seja errado, isso é certo. Você pode ir todos os dias para a igreja. Todos os dias você pode ir. Mas existem algumas coisas que a gente coloca como princípio na nossa vida que não são princípios. Talvez a gente só está batendo o ponto, sabe? Que nem a gente bate o ponto no trabalho. A gente vai lá, a gente trabalha, a gente bate o ponto para entrar e bate um ponto para sair. Fiz minha parte, vou para casa, vou descansar, amanhã eu cumpro também a minha parte. E às vezes a gente se apega, nesse registro de bater o ponto na igreja, nos dízimos, nas ofertas. Não que isso seja errado. Eu quero deixar bem claro para você que ir para a igreja, devolver o dízimo, dar a oferta ao Senhor, guardar os mandamentos do Senhor, o sábado, que é bíblico, que é o quarto mandamento, não matar, não adulterar. Eu sei que na sua igreja fazem isso. Mas eu só estou falando para você que às vezes a gente se assegura tanto de a gente estar com o pé dentro da igreja,
que a gente perde o principal que eu vou falar para você aqui. Como ser um representante de Cristo. Verso 35. Porque tive fome e me deste de comer. Tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes. Estava nu e me vestisse. Enfermo e me visitares. Preso e foste me ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que tivemos com fome ou te demos de comer? Ou, ou com sede ou te demos de beber? Verso 38. E quando te vimos forasteiro e te hospedamos? Ou nu te vestimos? E quando te vimos enfermos ou preso e te fomos te visitar? Verso 40. O rei respondendo lhe dirá: Em verdade vos afirmo, que sempre que fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim me fizestes. Olha, quando é que a gente, eles perguntaram: Jesus, mas a gente não te viu preso, eu não te cobri, eu não te dei comida, você não me viu, não te visitei. Aí Jesus ele fala assim: ó, tudo isso, se você fizer a um desses meus pequeninos irmãos, você está fazendo a mim. Então, toda coisa boa que a gente faz para alguém, para o próximo, não pensando em recompensa, não pensando em agradecimento, não pensando em ser reconhecido, Jesus disse: quando você fizer tudo isso que eu li para você aqui, não esperando nada em troca, você foi um representante de Cristo. Você aliviou a dor de alguém. E eu não estou falando aqui, presta bem atenção que eu vou falar com você agora. Eu não estou falando só de recursos, não, só de dinheiro. Ah, Ricardo, mas eu penso que para me ajudar alguém eu preciso de dinheiro. Presta bem atenção que eu vou dar um exemplo para você agora, que não é assim que funciona as coisas. Deus, ele é o dono do dinheiro. Deus não fica parado por causa de dinheiro, porque ele é o dono do ouro, da prata, do céu e da terra. Vou te falar em prova real, em prova viva, como um dia uma pessoa foi um representante de Cristo para mim sem me dar R$ 1, €1. Eu vou te explicar. Presta bem atenção. Um tempo atrás eu fui em uma oficina e eu precisava fazer um alinhamento no carro. Além, era um valor, eu acho que era €40 para fazer em outra cidade, não aqui onde eu moro, em outra cidade era €40. Aqui, na onde que eu trabalho aqui perto aqui é €30, 30. E eu tinha €30. €30. E ainda peguei emprestado porque eu não tinha €30. Fui lá, coloquei o tradutor no celular, como sempre, passando aí muitas vergonhas, por falta de vergonha na cara, que ainda eu não aprendi o inglês ainda. E falei com o dono da oficina, um senhor irlandês. Escrevi no celular, falei para ele: você poderia fazer para mim por €30, porque eu não tenho. Ele deu uma risadinha assim, uma risada não me desprezando, não me, sabe, ele deu um sorriso assim, fez ok. Falei, e aquele dia para mim foi um dia péssimo. Sabe aquele dia que você pudesse se esconder dentro de um buraco, você ficaria lá eu não sei quanto tempo. Sabe aqueles dias onde nada deu certo, só uma tragédia. Foi esses dias. E eu tava tão mal, cara, tão pra baixo.
que além de acontecer esse fato, eu ainda tinha que pedir pro cara um desconto porque eu não tinha um dinheiro. Vamos lá. Aí ele falou ok. E eu tava lá de pé esperando. E ele olhava pra mim, ele olhou umas 2, 3 vezes pra mim e veio na minha direção. Aí ele falou alguma coisa pra mim. Hoje eu sei o que, né, o que ele falou, mas no momento ali, é, que ele tava falando ali, no momento, no todo acontecimento ali, eu não entendi nada. E ele tava vindo com uma senhora que tava arrumando o carro também. E ele me chamou e eu não tava entendendo ele me chamando. Ah, falei, eu vou acompanhar, né? E eu na minha mente. Pra você ver, né, como a nossa mente, né? Pelo menos a minha trabalhou assim. Falei, cara, eu pedi um desconto. Ele vai mandar eu fazer algum serviço. Sabe, cara, eu tava tão desanimado aquele dia, tão mal, que podia pedir qualquer coisa que eu ia lá fazer, limpar uma peça, passar uma vassoura, porque eu não tava ligando pra nada mais aquele dia. Pra mim, o que viesse era lucro. Já teve esses dias? Deixa aí no comentário aí. Já tive esses dias já. O que vier é lucro. E ele me chamou e entrou dentro de uma sala e eu não estava entendendo nada. E esse pensamento que eu acabei de falar com você era esse meu pensamento. Ele vai me chamar para fazer alguma coisa. E ele falando inglês e aí ele entrou dentro de uma sala fechada com bastante decoração e sentou na cadeira. Ele sentou na cadeira e apontou para mim sentar lá. E eu, e eu gaguejei assim, sentei e fiquei ali. E ele saiu e falou para mim ficar sentado ali. Esse senhor, nesse dia, ele foi um representante de Cristo para mim. Ele foi um representante. Por quê? Porque ele me tratou, quando eu digo assim, ele me tratou como um ser humano, porque eu e você somos seres humanos, né? Mas a gente tem esse costume de falar, né? Me tratou que nem gente, como um ser humano. E realmente, às vezes, a gente é tratado como um animal mesmo, como um cachorro, como um nada. E naquele dia, esse senhor, ele foi um representante de Cristo para mim. Aquele dia, com o gesto que ele fez, por não falar o meu idioma, por ter pedido desconto para ele, uma série de fatores envolvidos, e ele foi lá, mandou sentar, porque ele me tratou com dignidade. Trate as pessoas com dignidade, assim como esse senhor fez. E eu quero fazer isso. Ele não me deu dinheiro, me deu lá um desconto, mas esse dono de oficina, é um senhor que a nível Brasil é um senhor próspero, rico, e ele me tratou com dignidade, ele me tratou como um representante de Cristo. E eu não sei se ele tem religião, se ele acredita em Jesus, mas independente se ele vai na igreja ou não, se ele é um desigrejado ou não, se ele acredita em qualquer outra coisa, porque Deus tem seus filhos. Não pense você que vai ser salvo só quem está dentro da igreja, ou você tem uma denominação e só dentro da sua denominação as pessoas vão ser salvas, não. Existem pessoas aí fora, né? Jesus ele disse, ainda tenho muitas ovelhas que não são desse aprisco, mas a mim convém conduzi-las. Então esse senhor, aquele dia foi um representante de Cristo, ele me tratou com dignidade e naquele dia ele me deu um alívio. Eu saí de lá feliz, porque eu vi Cristo. A situação estava difícil, mas eu vi Cristo cuidando de mim. Senta aí, meu filho, você está cansado, fisicamente, mentalmente. Eu estou cuidando de você. E é assim que Deus está fazendo com você e vai fazer com você. Às vezes a gente espera o mar vermelho se abrir. A gente às vezes espera o coxo andar, o cego enxergar. A gente quer ver milagres, aqueles miraculosos, aquelas coisas.
mas são em mínimos, são em detalhes que Jesus se apresenta. Jesus se apresenta em detalhes. Jesus se apresenta na Bíblia, Jesus se apresenta na natureza, Jesus se apresenta de várias as formas e principalmente nos seus representantes. E olha o que Jesus disse para aqueles que não são representantes de Cristo, que acham que são representantes de Cristo. Eles acham que são. Olha o que Jesus disse. Então o rei dirá aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e para os seus anjos. O fogo da destruição não foi preparado para você e para mim. O fogo, ele foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas, infelizmente, nem todos vão querer aceitar Jesus, nem todos vão querer o céu, nem todos vão querer Jesus como governante. Abre bem os ouvidos que eu vou falar com você uma coisa aqui. Todos que descansam hoje na sepultura, todos que morrem, tiveram a oportunidade. De algum jeito tiveram a oportunidade. Não, nenhum ser humano morre. Nenhum ser humano morre sem ter tido a oportunidade. Ah, Ricardo, e os recém-nascidos e aqueles que morreram dentro da barriga da mãe? Deus é justo. Deus sabe de todas as coisas. Deus é justo. E olha o que diz aqui. Por quê? O que Jesus disse aqui? Desculpa, tô querendo espirrar aqui. Porque tive fome e não me deste de comer. Tive sede e não me destes de beber. Os não representantes de Cristo. Sendo forasteiro, não me hospedastes. Estando nu, não me vestistes. Achando-me enfermo e preso, não foste me ver-me. E eles perguntaram: Senhor, quando foi que te vimos com fome, como sede, como forasteiros, nu, enfermos ou preso, e não te assistimos, e a gente não te deu assistência? Então lhe respondeu: Em verdade vos digo, sempre que deixasse de fazer a um desses mais pequeninos, a mim deixasse de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Você entendeu o princípio e a mensagem de hoje? Você entendeu o que significa ser um representante de Cristo e não um representante de igreja, de placa de igreja, não um representante de qualquer outra coisa? Seja um representante de Cristo na sua roupa, seja um representante de Cristo no seu falar. Às vezes a gente fala as coisas que a gente não deveria falar. Quando foi, já escapuliu. Peça a Deus. Eu peço para Deus todos os dias, depois de ter acionado esse gatilho aqui de ser um representante de Cristo, porque Cristo é o nosso representante. Que tamanha responsabilidade eu e você temos. Eu espero que você tenha entendido a mensagem de hoje e que Deus te abençoe e te fortaleça. E que a graça do Senhor te acompanhe. Um feliz sábado e até mais alguns dias com o próximo vídeo. Que Deus te abençoe.